seria conceituar uma vida bem-sucedida? O que é uma vida bem-sucedida? Vocês se autoconceituam como bem-sucedidos? E o que seria realmente ser bem-sucedido? São questões, não é? Que nós vamos refletindo, vamos pensando, vamos elaborando, e muitas vezes não nos aprofundamos em efetivamente querer saber, ou mesmo se autoconceituar como bem-sucedido. Recentemente eu acabei de ler um livro de um filósofo francês, Luc Ferry. Luc Ferry, ele tem uns livros que os seus títulos parecem de autoajuda, mas em verdade não são. São livros de filosofia e de reflexão. E um dos livros é exatamente esse questionamento. Foi esse que eu terminei de ler. O que é uma vida bem-sucedida? E ele levantou uma reflexão muito interessante, que eu próprio porque fiz filosofia também, eu próprio não tinha ainda atentado de uma maneira tão objetiva e específica. Diz Luc Ferry que o processo de bem-sucedido está como que atrelado de felicidade, e que o processo de felicidade, ele traz em si um conceito histórico, social, cultural, aonde caminhamos meio que conduzidos em razão da sociedade a que estamos submetidos. Ou seja, o bem-sucedido e a felicidade estarão sempre associados à cultura, à sociedade que nós vivemos. E diz mais, diz Ferry, que se formos fazer um processo de conhecimento da história, da própria psicologia social do Ocidente, nós vamos ver que felicidade antigamente estava sempre atrelado ao transcendente do depois desta vida. As pessoas trabalhavam a compreensão de que a felicidade era para ser vivida após a morte, que aqui não era um lugar para a felicidade. E nós vamos ver isto, inclusive na própria exploração das religiões, em especial da Igreja Católica, na venda das indulgências, não é? Loteou-se o céu e foi vendendo o pedaço dele para gerar nas pessoas que buscavam a felicidade na transcendência a certeza que ao morrerem teriam um pedacinho de terra do outro lado. Em verdade, fala ainda Ferry, que esse eixo de compreensão equivocada de felicidade, ele foi redirecionado depois do entendimento nietzschiano, depois de Nietzsche, quando ele diz que Deus morreu. Quando Nietzsche proclama que Deus morreu, ele em verdade estava exatamente querendo fazer uma modificação conceitual de Deus e da felicidade.
Quando Nietzsche, e aí Ferri, faz a concepção reformista daquela ideia de que felicidade era para depois da morte, e Nietzsche coloca que não, que ela tem que ser vivida aqui e agora, aí houve uma bagunça conceitual. As pessoas não mais expectaram morrer para serem felizes. Elas começaram a buscar felicidade aqui, agora. As pessoas passaram, em verdade, a ter esta visão de que eu devo ser o responsável pela minha felicidade. Por eu ser bem ou mal sucedido em minha vida. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele diz que a felicidade não é deste mundo. Porque o que é que aconteceu? No momento que houve o deslocamento deste eixo, não é? Desta felicidade metafísica para a felicidade física, houve um extremar. Houve um extremar. Então as pessoas passaram a achar que a felicidade plena pode ser vivida aqui na Terra. Foi por isso que em 1857 Allan Kardec disse que não. Foi por isso que ele coloca que não existe neste mundo a felicidade plena. E nós começamos a fazer um processo de projeção conceitual distorcida, porque começamos a nos comparar com o outro, para aí ajuizarmos ou escalonarmos a nossa felicidade. Há um poema Desiderata que diz: não se compare com o outro. Ao se comparar com o outro, você se transformará em presunçoso ou magoado, porque haverá sempre alguém superior e alguém inferior a você. Não se compare com o outro, seja você. E seja você da melhor forma possível de ser você. Então a gente nota que pelo próprio processo de questionamento dos valores da sociedade, nós vamos buscando, infelizmente, ainda a felicidade nessa projeção conceitual equivocada do outro, nesta comparação equivocada. Freud, ele estava em Londres, fugindo já da barbárie que estava acontecendo na Bavária, com câncer já no esôfago, na boca, já ultimando a sua vida. E ele refletiu, ele disse: eu não entendo, as pessoas guardam conceitos de felicidade, mas traçam caminhos diferentes dos seus conceitos de felicidade. Eu não entendo, as pessoas sabem em seu coração o que vai lhes dar prazer, mas buscam caminhos diferentes. Freud dizia isto. E depois elas próprias se surpreendem porque são infelizes. Depois elas próprias se surpreendem porque são infelizes. E o motivo é tão simples. Elas não buscaram o que lhes dá prazer. Pensem um pouco nisto aí.
E se questione: você está fazendo o que lhe dá prazer? Você está buscando o que lhe dá prazer? Eu me lembro que na década de 70, eu era adolescente. Pô, faz tempo como a zorra já isso, né? Na época do Bee Gees, John Travolta, não é? Os cinquentões aqui vão lembrar. Evaldo Jorge vai lembrar. Eu ia para a discoteca. Wanda, você parece que ia na Bolamu, né? Você era de Bolamu, né? Não, olha lá. Tuca não era nascido. Tuca Fernandes não era nascido. Aí eu ia. Sabe? A hora. Embalos de sábado à noite. Inês também ia. Rita também. Mas vocês sabem, então aquilo ali era a alegria da juventude, mas eu me sentia deslocado. Eu dançava. Estão por fora. De outra volta fazia lá na tela, eu fazia aqui, ó. Mas eu me sentia deslocado. Eu tinha até uma certa angústia. E aquilo me confundia. Porque os meus colegas, os meus amigos, os vizinhos, todos estavam tão integrados naquilo. E eu percebia que eu só ia porque os meus colegas iam. Eu só fazia porque eu queria ser aceito por um grupo. Todos nós queremos ser aceitos por um grupo, por uma tribo. Hoje a sociologia assim chama. Então, todos nós precisamos do acolhimento, desta aceitação. Quando eu estava fazendo a reflexão neste livro de Luc Ferry, eu pensei, não é que é isto mesmo? A sociedade vai estruturando, padronizando conceitos e nos vendendo esses conceitos e nós vamos absorvendo. E um desses conceitos é exatamente esse tal, o que é ser bem-sucedido, o que é felicidade. E nós vamos nos engajando nisto. E o pior, que sabemos, como disse Freud, o que vai nos dar prazer, qual o caminho que vai nos levar ao que nós queremos e temos satisfação, mas nós não buscamos esse caminho. Por quê? Porque a família quer que a gente vá por aqui, porque a sociedade diz que aqui você vai ter mais dinheiro, porque aqui você vai ter mais poder, porque aqui você vai ter mais prestígio, porque aqui... Mas não é isso que eu quero, eu não quero aqui, eu quero aqui. Mas não, eu vou por aqui, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz. E insistimos. Sabe aquela história de que no final de semana você vai todo final de semana para a casa de sua sogra? O almoço do domingo. Todo almoço do domingo, você não aguenta mais o almoço de domingo na casa de sua sogra. Mas você vai encontrar aquele cunhado insuportável, invejoso que você não se aguenta. Mas você vai.
você vai. Aí quando você é perguntado, por que você vai então? Aí você responde, é a mãe de minha mulher, não é? A mulher gosta. E você? Então não vá todos, divida, vá pelo menos 2. Mas tem que ir todos. Eu já contei aqui a vocês, né? Aquela senhora que chegou, e exemplifica bem isto. Chegou numa banca de verduras e lembrou do suflê de cenoura que a filha gosta, e disse, olha, eu tenho que levar para minha filha a cenoura para fazer o suflê. E meu Deus, meu filho adora espinafre, o senhor tem espinafre aí? Ele disse, eu tenho. Eu não posso esquecer as berinjelas para o meu marido. Aí o dono da banca virou e disse assim, ela pagou tudo, comprou. E a senhora não gosta de nada? Ela pegou as sacolas, foi andando para casa, e aquilo foi ecoando dentro dela. E a senhora não gosta de nada? E a senhora não gosta de nada? E aquilo foi irritando. E a senhora não gosta de nada? Ela chegou em casa, a voz estava quase que ensurdecedora. A senhora não gosta de nada? Ela gritou, eu gosto! Eu gosto de jiló! Eu gosto muito de jiló! Aí ela voltou na banca e disse, Senhor, eu gosto. Ele sorriu e disse, a senhora gosta de quê? De jiló. Eu gosto muito de jiló, me dê 2 quilos de jiló. Aí ele, 2 quilos? Sim, 2 quilos de jiló. No caminho ela ligou para a mãe, porque ela queria saber o que faria com tanto jiló. Ela fez doce de jiló, ela fez suflê de jiló, ela fez jiló gratinado. E na hora do jantar estava tudo lá. Só jiló. A filha, o filho, o marido sentaram à mesa e olharam. Mãe, o que é isto? Jiló. Mas mãe, ninguém aqui gosta de jiló. Eu gosto de jiló. Ela se deu conta que ninguém sabia o de que ela gostava. Então, são essas questões que Freud abordou e que nós fazemos sempre. Vamos repetindo, vamos repetindo, vamos repetindo, e insatisfeitos, mas vamos. Vocês têm que aprender também a fazer o que vocês gostam. E quando Ferri propõe essa visão de Nietzsche sobre a felicidade aqui e agora, não quer dizer, pura e simplesmente, na visão também de Freud, que o religioso não vai lhe dar prazer. Não, é o que lhe dá prazer. Francisco de Assis, jovem, rico, bonito, abriu mão de tudo. O que dava prazer a ele? A vivência na pobreza. Aquilo dava prazer. Fugiu do conceito estruturante e opressor de que a sociedade coloca que felicidade é em quem tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Ele tinha tudo e abriu mão. Gandhi, advogado, bem falante, abriu mão de tudo isto para defender a liberdade da Índia pela não violência. Aquele homem que chegou na Grã-Bretanha todo arrumado de terno, de gravata, passou a andar com a toalha
cobrindo o seu sexo. Feliz. Madre Teresa de Calcutá, entre leprosos de Calcutá, na Índia, que é aquela coisa horrível. Falta de saneamento básico, doenças as mais terríveis, deformações tenebrosas. Resolveu. Era isso que dava prazer a ela. Aqui a nossa irmã Dulce, de uma família rica, Lopes Pontes. Mas não. O que dava prazer a ela. E olhe, e como é que ela conseguiu? Arrombou uma casa lá. Começou a receber os necessitados dela. E assim foi. Então, não é o caminho diferente do que seja uma estratificação de prazer. É o seu prazer. É o seu prazer. É isso que estabelece efetivamente o direcionamento da conquista da sua felicidade. Sabendo que ela jamais vai ser plena, não vai ser plena, mas dentro do possível. E cada um vai ter o seu conceito, e cada um vai ter a sua busca. Você que acha que está muito espalhada, você acha que se você se contiver, você vai ser mais feliz. Aí seu marido chega para você e se deixa de bobagem. Para quê? Fica assim nesse regime, não sei o quê. Aí você vai caindo na conversa dele. Ele vai sabotando o seu sonho, o seu prazer, trazendo chocolate. Eu me lembrei de você, ó amor. Aí aquela caixa de chocolate desse tamanho, com 10 tipos, e tudo ao leite. Não tem nada de 50%, 70%, tudo assim. Aí você ainda acha que ele é um amor, que ele lembrou de você, sabotando, miséria, a sua dieta. Aí você Aí vem o pior. Se ele não está achando problema, né? Em eu ser gordinha. Mas não é ele que tem que achar nada, não. É você. É você. Você não tem que fazer por ele, não. Tem que fazer por você. Está igual o outro, né? O marido, né? A mulher estava que não se aguentava. Porque ele, assim, insensível, sensível. Um ogro. Um ogro. Aí um dia ela não aguentou. Ela virou e disse assim: ô amor, olhe para mim e diga o que foi que eu mudei. Ele olhou. É só isso? O corte do cabelo. Ô amor, eu tenho esse corte há 10 anos. Não deve ser pelo outro, pela outra. Tem que ser por você. Tem que ser por você. E as pessoas não podem se regular pelo que você acha que é o melhor para elas. Mas o que elas acham que é o melhor para elas. Nem você se regular pelo que as pessoas acham que é melhor para você. O filósofo Diógenes tem uma história que se conta que ele era totalmente desprendido de tudo. Morava num túnel. Só tinha uma bata, uma caneca, um par de sandálias. Um dia, ele viu um garoto bebendo água no rio, juntando as mãos em concha. Aí Diógenes virou e falou assim: acabei de ter uma grande lição deste menino. Não preciso da minha caneca. Poderei beber água desta forma. E a fama de Diógenes correu na antiga Grécia, correu no mundo antigo. Alexandre, o Grande,
quis conhecer esse Diógenes e disse: eu tenho certeza que se eu oferecer alguma coisa grande, ele vai aceitar. Eu tenho certeza que se eu disser que vou tirar algo dele, ele vai temer. Eu tenho certeza disso. E Alexandre foi atrás de Diógenes. E chegou, se posicionou na frente de Diógenes e disse: diga o que você quer. Eu sou o grande Alexandre e eu poderei lhe dar. Diógenes parou e disse: tu não podes tirar o que nunca me deste. Portanto, te afastes um pouco, porque tu estás encobrindo o sol que está me aquecendo. Só isso que te peço. Eu fico imaginando como que Alexandre não saiu. Imagine como ele não saiu, né? Indignado, revoltado. São os valores de cada um. São os valores de cada um. Interessante que eu estou dizendo isso e tenho certeza, está batendo aqui, ó. Vocês estão pensando em tudo que vocês têm, conquistaram, se de fato é isso que vocês querem. Eu sei. Esse marido também, eu sei. Eu imagino. Mas o que eu sempre digo a vocês, pelo amor de Deus, não vão definir nada hoje à noite. Porque eles sabem que vocês vieram aqui. Eu não quero confusão comigo. Mas antes de romper e de quebrar com qualquer estrutura já consolidada, faça uma transição. Não estou falando aí de relacionamento, não. Estou falando da sua posição diante dos seus sonhos, das suas vidas, das suas conquistas. É isto que eu estou falando. Faça uma transição, mas vá em busca. Eu estava em Aracaju há 15 dias, uma senhora chegou para mim, né? Eu tenho certeza que ela devia ter mais de 70 anos. Tinha mais de 70 anos. Ela virou para mim e disse assim: o que é que você acha, Medrado? Eu estava assim conversando com as pessoas, tinha terminado a palestra, essa coisa das pessoas querendo tirar foto, tudo. O que você acha? Lá no Perseverança eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso lá em São Paulo, porque o povo avança. Aí, eu não posso fazer isso, infelizmente. Né? Eu digo aqui a meu povo, se não me tratarem bem, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Então eu estava ali, as pessoas tirando foto, essas coisas todas. Aí eu virei assim: o que, senhora? Eu estou pensando em voltar a estudar. Eu virei assim: faz muito bem, volte a estudar. Agora eu estou em dúvida se eu vou fazer psicologia ou se eu vou fazer medicina. Eu virei e disse assim: eu proponho à senhora uma coisa, se a senhora está em dúvida entre psicologia e medicina, faça os dois. Ela olhou para mim: os dois cursos. Faça psicologia e faça medicina. Psicologia são 4 anos, medicina 6, depois mais 1 ano. Aí ela virou e disse assim: então, ela fez as contas lá e falou assim: ainda vai faltar muito para eu envelhecer. Eu achei o máximo. Ela nos cálculos para medicina, quer dizer, ela deve ter pensado, vamos dizer que ela tenha 70 anos, ela deve ter pensado, 76 anos, só depois que eu vou ficar velha. E ela saiu com a ideia, e eu fiquei pensando: meu Deus, ela levou a sério. Ela levou a sério, mas achei ótimo. Pois é isto que nos falta.
É isto que nos falta. Agora, o que temos de sobra é palpite para o que é melhor para o outro. Aí temos, não é? E nós somos especialistas, né? E damos palpite, sugerimos. Olha, eu no seu lugar. Começamos já assim, eu no seu lugar. Mas olha, não é o seu lugar. Não é? Não é o seu lugar. Não é? Então nós vivemos exatamente assim. Temos a fórmula pronta para a felicidade do outro. E colocamos. E a nossa? E a sua? Como é que você vai organizar essa fórmula? Não organizamos. Diz que e quem diz o que quer, ouve o que não quer. Diz que a criatura estava fumando. Aí chegou um paquerador. Não é? Poxa, uma mulher tão bonita, fumando. Ela continuou fumando. É o vício que eu tenho. Aí ele, mas não é possível. Tão bonita. Vai morrer cedo. Aí ela continuou fumando. E disse, olha, meu avô morreu com 99 anos. Aí ele, na contramão do que ela disse, falou, eu tenho certeza que ele não fumava. Ela disse, não. O que ele fazia então? Não se metia na vida dos outros. É simples assim. Sabe? Com elegância, simples assim. Ô Mônica, você conseguiu aquilo? Apaga aqui essa luz. Porque olha, há questões que geram felicidade, expectativa. Olha que coisa extraordinária isto aqui, olha. Olha, na França, olha o grito de guerra. Achei fantástico. As loiras todas ouviram? Ouviu, doutora Mônica Sapucaia? Olha, quando eu vejo Mônica, eu fico assim. Mônica foi ser juíza federal com 22 anos. É muita coisa, não é? Isso faz o quê? 7 anos, 8 anos, não é? 7 anos, 8 anos. E a gente de vez em quando conversa. Eu lembrei de você, Mônica, quando eu estava organizando a palestra. E eu falei assim, quando você diz, pô, eu faço o medrado com paixão. É esse o desafio. O desafio, se você quer saber se você está fazendo o que você planejou com sonho, se pergunte, eu tenho paixão nisto que eu faço? É isto. O último capítulo do livro de Luc Ferry, ele diz o seguinte, quase já assim, o último parágrafo, ele diz o seguinte, o ser humano não busca mais a felicidade contemplativa, a felicidade do transcendente. O ser humano, nas palavras dele, o ser humano busca a felicidade humanista, a felicidade do prazer humano. E o prazer humano é este:
você fazer o que tem paixão. Esta é a senha. E cada um vai vivendo. Olha, os casais que vivem me falando no meu programa lá Metrópole, Metrô, não é possível, eu não quero ter filho, mas todo mundo me cobra ter filho. É? Aconteceu com você, foi? Todo mundo me cobra ter filho. Mas é isso mesmo, é o padrão, o conceito da sociedade. Olha, se você casou, tem que ter filho. Ou então, por que não casou? Não casou porque não quis. A criatura não quer ter só um marido. Qual é o problema? What problem? Diz que um cidadão acompanhava a tia em tudo quanto era casamento. Tudo quanto era casamento. Aí na hora assim você aceita essa mulher? Aí ela cutucava ele, o seu vai ser quando? Aí eles foram uma vez no velório. Ele foi acompanhando a tia. Gente inteligente é fogo, né? Exatamente isso. O seu vai ser quando? Então, sabe? A pressão, tem que nada. Ora, tem que nada. Diz que na sala de aula a professora virou e disse assim: ô Joãozinho, estava falando, né? Isso, casamento, família, constituição de lá. Ô Joãozinho, qual é o tipo de mulher que você quer para você? Vai perguntar isto a Joãozinho. Ele levantou. O tipo lua. Aí a professora se encantou. Oh, meu filho, o tipo lua, que lindo. Assim, né? Porque brilhante, bonita. Não, é a que chega de noite e vai embora de manhã. É o conceito dos amores líquidos que Bauman tem falado tanto nos últimos tempos, já falecido. Então, para encerrarmos, não se esqueçam, o desafio não é existir. Existir é fácil. Se alimente, durma, beba água, cuide da saúde. Isto é existir. O desafio é viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Esse é o desafio. Este é o desafio. E só a você cabe. Eu vou viajar agora no dia 6, né? Vou passar aquele mês que eu sempre passo fora na Europa fazendo palestras. Podem ficar com inveja, é natural isso, não se constranja não. Interessante que a gente vai vendo as diversidades, não é? Eu vou no Arthur Findlay College, é um colégio que forma médios em Stansted, arredores de Londres. E eu tive uma experiência uma vez muito interessante. Eu fui fazer um trabalho lá, em um desses setembros, que eu sempre vou encerrar o curso lá desse college. E tinha um casal, um indiano, né, de turbante, tudo, devia ser muçulmano. E tinha uma mulher branca, que dava para você ver as veias verdes, não é? E curiosamente eu percebi que as pessoas não estavam nem aí.
O único que teve a atenção chamada fui eu. Não é? Porque eu pensei assim, meu Deus, deve ter um conflito de cultura muito grande. Eu pensei. Não era porque ele era indiano e ela branquelona. Não, o conflito cultural. Não é? E eu fiquei, eles vieram me cumprimentar. E aí quiseram saber de onde eu era, no Brasil. Eles não conheciam o Brasil, eu disse Salvador, eles tinham uma noção, né? E quando eu disse Salvador, aí eles falaram, né, que tinha muito negro, aquela coisa toda, se tem essa ideia. E eu fui, né, concordando com o que eles falavam, coisa e tal. Aí teve um momento que ele virou e disse, então deve ser comum os relacionamentos interraciais. Eu virei e disse, é comum. Mas por que você nos olhou estranhando? Porque ainda somos dominados pela cultura reinante da sociedade a que pertencemos. E nesses momentos, essa cultura... Aí eu disse para que eles não pensassem que era por conta de questão de pele, de cor. Eu disse, não, eu só fiquei imaginando como vocês se integram em culturas diferentes. Não é? Ela era alemã. Como vocês se integram em cultura diferente? Ela sorriu e disse, mas é tão simples. A gente converge no que é comum e nem pensa no que a gente diverge. É simples assim. E eu vi que isso deveria ser realmente simples assim. Mas não. Fazemos exatamente o contrário. Vamos para os pontos de divergência e esquecemos os das convergências. Fazemos isso. E eu não poderia deixar de encerrar nossa reunião homenageando sempre os portugueses, na pessoa de Maria Isabel Valente, dona desses motéis todos aqui de Salvador, da área. Uma vez eu disse para ela, olha, você pode dar até vale motel para alguns colaboradores da Cidade da Luz. Não dei para minhas sobrinhas, não. Mentira que eu nunca disse isso a ela. A Amanda ficou toda vermelha. Por que você ficou vermelha, minha filha? A Amanda ficou toda vermelha ali. Maria Isabel, você já deu algum vale motel, Amanda? Olha, seu pai está ali, viu? Olha, há um prazer que só as mães sabem. Só as mães sabem, não é? Só quem é mãe sabe o prazer que tem, por exemplo, em deixar de comer algo para guardar para o filho. Isso é coisa de mãe, não é? Coisa de mãe. O pai esconde para que ninguém encontre aquilo. Na moral, não é? Guarda assim, coisa e tal. Sobretudo se souber que tem um filho especial que gosta. Aí é que esconde mesmo, não é? Então a mãe portuguesa é muito cuidadosa, não é? Aí a filha saiu para pescar com o pai, cheia de recomendações. Olha, você tome cuidado com Maria Isabel, você tome cuidado, porque Maria Isabel vai com você, cheio de cuidado, aquela coisa toda. Aí no final do dia, eis que
Vem Maria Isabel com o pai. E Maria Isabel com um rosto deste tamanho. A mãe, quando olha, não há aflição maior para uma mãe que vê que seu filho também ou sua filha se machucou. Quando olha, minha filha, o que foi isto, pelo amor de Deus? Aí Maria Isabel, que foi o moribundo, minha mãe. Ai, meu Deus, o marimbondo lhe picou. Não, porque o pai não deixou. Antes dele me picar, ele meteu o remo e matou.